Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Amados, que bênção podermos juntos entrar no segundo dia de exposição do livro do profeta Isaías. Aqui, professor Fábio Machado, e hoje estaria expondo do capítulo 4 até o capítulo 6. Hoje nós poderemos mergulhar um pouco mais nas profundidades desse livro maravilhoso, considerado por alguns como o quinto evangelho. No capítulo 4, já no verso 1, nós vemos que, como resultado do juízo profetizado, lá no capítulo 3, os versos 25 e 26, tão poucos homens serão deixados depois do ataque assírio, que a maioria das mulheres jovens estará desprotegida e incapaz de conseguir um marido. Como resultado, 7 mulheres irão implorar para um homem que se case com elas. Embora a lei exigisse a um marido que provesse alimento e roupa para sua esposa, conforme nós verificamos lá em Êxodo, no capítulo 21, versos 10 e 11, essas mulheres proverão para si próprias, se tão somente o homem as deixar serem chamadas pelo seu nome, quer dizer, casar-se com elas e lhes dar a sua proteção. Dos versos 2 a 6 do capítulo 4, nós temos o renovo e a proteção nupcial. Em Isaías, o juízo não é o fim do plano de Deus. O resto deste capítulo salta à frente para uma nova e restaurada Sião, uma Sião purificada pelo sofrimento. Esta renovada Sião será feita próspera e santa, com o Senhor habitando entre o seu povo e protegendo-lhe. Ele é um Deus gracioso e fiel. O renovo, que vem do hebraico tsemar, broto ou rebento do Senhor, é um termo que os profetas posteriores recorriam para referir-se ao Messias. Os eruditos têm opiniões discrepantes aqui. Alguns afirmam que este é um termo coletivo para tudo o que o Senhor faz crescer em maravilhosa fertilidade. Outros o aplicam à nação de Israel, restaurada e espiritualmente regenerada, ou ao remanescente purificado. Ainda outros dizem que este é o Messias e que ele será um ramo ou renovo que dará fruto. Certamente, nada aqui exclui a sua aplicação ao Messias. Isso não pode ser aplicado ao remanescente, pois eles são os sobreviventes que são distintos do renovo aqui. O renovo dará fruto que os sobreviventes desfrutarão. O fruto será excelente e formoso para eles. O remanescente será santo, como diz o verso 3. O remanescente aqui referido não são aqueles deixados para trás depois da invasão de Senaqueribe ou depois da destruição babilônica posterior, mas aqueles que são deixados depois do dia do juízo futuro. Estes serão registrados como verdadeiros cidadãos da Santa Jerusalém. No verso 4, o Senhor, que vem do hebraico aí Adonai, purificará as mulheres de Sião, filhas de Sião, da sujeira, do pecado delas. Ele irá limpar o sangue causado pela violência e crimes. Uma rajada de vento do justo juízo de Deus abanará as chamas do seu fogo purificador. O juízo de Deus restabelecerá a pureza e o seu espírito trará santificação. Jerusalém será uma vez mais um lugar onde as pessoas desfrutarão a comunhão com Deus.
Nos versos 5 e 6 do capítulo 4, nós vamos ter uma proteção nupcial. Durante o êxodo do Egito, Deus manifestou a sua glória e presença de dia em uma coluna de nuvem e de noite em uma coluna de fogo. Ao remanescente piedoso é prometida uma restauração àquela original proximidade da presença de Deus. Porém, há uma diferença. Durante o êxodo, a nuvem descansava somente em cima da arca. Agora, a glória está em cima da totalidade de Sião e de seu povo, os quais se ajuntam lá para a adoração. A cidade inteira é um santuário novamente criado por Deus. Além disso tudo, a glória de Deus repousa como uma proteção sobre o trono de um rei. Proteção também poderia ser comparada com a de uma cerimônia de casamento, com Deus e seu povo reunidos em amor. A proteção de glória será um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, de um dia bem quente de verão. Esta será um refúgio e esconderijo dos elementos da tempestade, dos inimigos humanos, dos poderes do mal e de todas as vicissitudes da vida. No capítulo 5, dos versos 1 a 7, vai falar da vinha infrutífera de Deus. Nos primeiros versos encontramos uma canção, o que, segundo alguns estudiosos, possivelmente foi cantada por Isaías na celebração da colheita da vindima. Quando Isaías começou a sua canção, a princípio pareceu para eles uma canção de amor geral, inofensiva, ouvida com apreço por todos, e especialmente quando se tornou triste, até que finalmente lhes transmitiu uma mensagem devastadora. Vemos aqui Isaías cantando para o povo como uma forma de chamar a atenção. Muitas vezes é sábio testemunhar, chamar a atenção dos homens e ganhar sua simpatia de uma maneira geral em relação às coisas que lhes interessam, antes de apresentar nossa mensagem. E era isso que Isaías estava fazendo aqui. Ele fala de seu amado e pretende cantar para ele uma canção sobre sua vinha. A música é sobre o trabalho e os trabalhos envolvidos no estabelecimento da vinha. Primeiro, procurou-se uma colina frutífera. Depois, teve que cavar e limpar as pedras. Então ele plantou nela a videira mais escolhida. Construiu uma torre de vigia, preparou um lagar para receber a produção e esperou a colheita. Todos os ouvintes estariam ouvindo e sorrindo. E então vem a linha crítica. Não produziu nada além de uvas silvestres e mal cheirosas. Todo o esforço foi infrutífero. O resultado final foi devastador. A música agora é aplicada e busca-se simpatia para o jovem. Que pena que, depois de todo o seu trabalho árduo, ele não tinha nada para mostrar. Todos os ouvintes concordariam com simpatia, mas então, de repente, no verso 7, ele revela que é o próprio Yahvé que é o amado. É ele quem está falando através de Isaías. A música era uma parábola, a vinha era Israel, e aquele que trabalhou nela, o próprio Senhor. E pede-lhes que julguem por si próprios se ele poderia ter feito mais pela sua vinha do que ele já fez, sabendo que a resposta só poderia ser um enfático não. Então, ele os desafia a descobrir por que ela produziu uvas inúteis.
deixando-os julgar a si mesmos. Porque só produziu uvas silvestres fedorentas, ela será devolvida ao seu estado selvagem, pois seria adequada para um solo que produzisse apenas uvas silvestres. Um lugar que só pode produzir uvas bravas merece ser um deserto. Tudo que foi colocado nela será destruído ou removido. Toda a sua proteção será arrancada, ela ficará desolada e não receberá mais atenção. Vai se tornar um lugar de sarças e espinhos, um lugar selvagem. Não desfrutará de nenhuma chuva vivificante. Ela voltará ao que era. Deus retornará seu povo à escravidão e ao cativeiro, à pobreza e à esterilidade espiritual. A aplicação da parábola é confirmada. Observe que Israel e Judá ainda são vistos juntos como seu povo. Todos eles são parte do Israel total. Todos eles ainda estavam dentro do âmbito da aliança de Deus e eram sua vinha e sua plantação escolhida, na qual ele uma vez se deleitou. Era por isso que Judá estava condenado, pois Deus olhou e procurou encontrar a justiça sendo aplicada por seu povo de acordo com sua aliança. Mas em vez disso, ele encontrou opressão em toda parte. Ele procurou encontrar um estado de retidão, de cumprimento de acordos, de relações corretas. Mas tudo o que ouviu foi o clamor dos oprimidos e necessitados. No capítulo 5, dos versos 8 a 30, nós temos os 6 ais, ou as 6 maldições de Deus. Uma série de maldições é declarada agora sobre o povo de Israel por causa de seus vários pecados. A vinha produziu uvas fedorentas, agora a desgraça deve vir sobre ela. Eles são uma advertência de que Deus vê os caminhos de todos os homens, seja nos negócios, na busca de prazeres, em seus pensamentos ou em suas atitudes, e certamente os chamará a prestarem contas. Os ais, com suas consequências, podem ser analisadas da seguinte forma. O primeiro ai é daqueles que compraram ou se apoderaram à força dos campos do povo, de modo a formar para si grandes propriedades. Como resultado, muitas casas ficarão desertas, até mesmo grandes e belas, sem moradores, e por causa disso, o que é semeado produzirá apenas 1/10. Assim, toda atividade nos campos produzirá apenas uma pequena proporção do que deveria ter sido produzido. Vemos isso nos versos de 8 a 10. O segundo ai está no comportamento de embriaguez e na folia do povo, que finalmente resultará em sua humilhação, que vão dos versos 11 a 17 do capítulo 5. Quando nós vemos o segundo ai, é contra um excesso na busca de prazer. Era um dos perigos, especialmente para os que ocupavam cargos elevados. Deixar suas responsabilidades para os outros enquanto se entregavam. Esses bebiam dia e noite e passavam o tempo em entretenimento musical obsceno e sensual. Todos os seus pensamentos estavam voltados para o prazer, e em contraste, eles não levavam em consideração a obra de Yahvé, que deveria ser seu principal objetivo e responsabilidade. Então, por causa de sua falta de conhecimento de Deus, porque eles falharam em conhecer e observar seus caminhos, eles estavam destinados ao cativeiro, ficariam famintos e com sede. E tudo porque eles falharam em conhecer Yahvé, reconhecê-lo e confiar nele. Mas pior,
o túmulo abriria a boca para eles em sua própria grande sede, uma boca escancarada que engoliria um grande número deles. O resultado será uma humilhação total para todos, pobres e ricos, tanto insignificantes como grandes, e até mesmo para a própria casa real. Mas em meio a tudo isso, Deus será exaltado, e tudo o que pertenceu àqueles israelitas ricos e condenados, a partir de agora será apenas um pasto para cordeiros, que serão capazes de vagar em qualquer lugar e pastar entre as ruínas do que sobrou, enquanto estrangeiros buscariam alimentar-se nos lugares desolados que antes eram propriedades prósperas. O terceiro ai é daqueles que pecam profundamente, puxando o pecado com cordas de carroça, e ainda assim clamam que querem ver a libertação de Deus, que vai dos versos 18 e a 19. E de fato, tão grande é o seu pecado que eles zombam de Deus. Eles dizem que se Deus vai agir, por que ele não se apressa? Eles estão esperando, eles dizem. Por que ele não segue em frente? Deixe que o Senhor prossiga com isso rapidamente, para que eles possam ver. E acrescentam que, se ele, o Senhor, deseja aconselhá-los, que o faça com clareza e de maneira que eles saibam que vem dele. O quarto ai é daqueles que distorcem a verdade para seus propósitos próprios, chamando o mal de bem e o bem de mal, escuridão luz e luz trevas, o que é amargo doce e o que é doce de amargo, que está no verso 20 do capítulo 5. O quinto ai é daqueles que têm opinião própria e presunçosos, ou seja, os que são sábios aos próprios olhos e que pensam ter entendimento, que está no verso 21. O sexto ai é daqueles que bebem muito, resultando em injustiça e seu desprezo pela instrução de Yahvé, e resultará em vidas que produzem apenas podridão, ou seria uvas bravas, que estão aqui no capítulo 5, nos versos de 22 a 24. Os poderosos em beber, a única coisa em que eles podem usar sua força é para misturar as bebidas. Porém, quanto à sua sabedoria e retidão, eles aceitam subornos, fazem com que os iníquos sejam absolvidos e garantem que os verdadeiros justos sejam considerados culpados. Eles também estão virando a moralidade de cabeça para baixo, neste caso, não por meio de argumentos, mas pela maneira como se comportam. Os versos 24 e 25. Por seu comportamento, atitude, sabedoria e autoindulgência, esses homens rejeitaram as instruções do poderoso Yahvé e desprezaram a palavra do Santo. Eles se recusaram a ouvir a sua voz. Eles se revelaram como restolho e erva seca, o vazio que resta quando a anterior fecundidade se foi. Assim, eles serão queimados e consumidos, como o restolho é queimado nos campos, uma vez que a produção frutífera se foi, e como a erva seca inútil murcha e se desfaz nas chamas, Deus não ignora o pecado, embora o tolere por muito tempo. Pois o pecado desperta sua justa ira, aquele senso de antipatia pelo que ele sabe que é o pecado. A referência pode ser a um terremoto, com as colinas tremendo e as pessoas sendo abatidas e jazendo nas ruas sem sepultura. Dos versos 26 a 30, quando Deus em sua ira erguer sua bandeira, as nações se reunirão para fazer sua vontade. Eles estão lá esperando seu chamado, pois o inimigo virá
convocado por Yahvé, respondendo ao seu apito ou sibilo. E eles virão rapidamente, sem nada para impedi-los, nem mesmo um cinto quebrado ou um fecho de sapato. Eles serão incansáveis e sua abordagem inexorável, bem despertos, alertas e sem vacilar. A poderosa mistura de uma descrição de um inimigo invencível e impressionantes forças naturais é novamente repetida. Sua ferocidade e velocidade de abordagem são enfatizadas. Suas flechas são afiadas e seus arcos prontos para a guerra. Os cascos de seus cavalos são afiados e fortes. As rodas de suas carruagens giram em velocidade assustadora, e quando eles vêm, eles gritam seus gritos de batalha, como jovens leões em sua força rugindo em sua presa. E então eles irão atacar e agarrar a presa, rosnando sua satisfação, e ninguém será capaz de evitá-la, pois aquele que poderia impedir é aquele que os convocou para a tarefa. Na verdade, a abordagem será como o bater de um mar poderoso contra a costa castigada pela tempestade e contra os navios igualmente castigados pela tempestade. Ao passo que virar para a terra em busca de alívio, não proporcionará nenhum, pois estará igualmente envolta na mesma terrível tempestade de nuvens pesadas. No capítulo 6 de Isaías, dos versos 1 a 4, nós temos a visão de Deus. No coração do ministério de Isaías está essa visão de Deus. Nele, ele vê a glória de Deus, mas não faz nenhuma tentativa de descrever o próprio Deus. Provavelmente porque o que ele viu era indescritível. Em vez disso, ele se contenta em descrever tudo o que o rodeia, deixando a impressão do que viu para a nossa imaginação. Com relação ao rei Uzias, ele tinha sido um bom rei, favorecido por Deus, mas ele tinha sido muito tolo no assunto de queimar incenso diante de Yahvé, uma atribuição única dos sacerdotes, e foi punido por sua tolice com lepra. Foi nessa época que Yahvé se revelou visivelmente a Isaías, para demonstrar que havia um rei ainda mais poderoso que estava sentado no trono, aquele que era sobre todos. Na época em que isso ocorreu, Isaías estava no templo e algo o encheu de admiração, pois ele viu um trono celestial, na qual estava sentado o exaltado, glorioso e santo Senhor. E a sensação que ele teve foi de todo o templo sendo preenchido por essa figura gloriosa, assentada em majestade e pureza. Acima dele estavam uns em chamas, ou seja, serafins. Cada um tinha 6 asas. E o clamor e a atenção desses seres sagrados estão centrados apenas no Senhor. Comparados com ele, eles reconhecem seu próprio nada, e eles proclamam sua santidade em um clamor triplo, um sinal de sua santidade completa e absoluta. Ele é o Santo dos Santos. Na verdade, tanto que toda a terra está cheia de sua glória. Com as palavras de cada um desses seres poderosos, ao declarar a glória de Yahvé, as próprias fundações do templo tremeram e todas as entradas responderam, vibrando vigorosamente à voz dos serafins. Dos versos 5 a 13 do capítulo 6, nós temos o chamado de Yahvé a Isaías. Quando Isaías se levantou, ou possivelmente se prostrou diante da visão maravilhosa da santidade resplandecente, foi demais para ele, pois ele foi informado de sua própria pecaminosidade. A resposta de Isaías é de terror e consciência de sua total indignidade.
Como resultado do que estava experimentando, ele só conseguia visualizar o desastre para si mesmo. Ele ficou arrasado no sentido mais amplo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Aqui estava a causa de sua ruína. E além disso, ele disse, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele sabia também que o que era verdade para ele também era verdade para o seu povo. Eles também estavam sem esperança. E isso porque seus olhos viram o Rei, Yahvé dos exércitos. E ainda não apenas seus olhos, isso havia penetrado em seu coração e em todo o seu ser moral. Pela primeira vez, ele viu quem e o que Deus realmente é. E uma vez que ele o viu, tudo o mais era indigno, e ele era nada mais do que um homem pecador e desobediente. Então, enquanto Isaías observava em total desespero, ele viu um dos serafins voar para o altar e com a tenaz sagrada pegar uma brasa viva do altar. E enquanto ele observava, o serafim voou até ele e tocou seus lábios com ela. E por meio dela seus pecados seriam cobertos, expiados. Ele poderia assim mais uma vez olhar para cima, para Deus com esperança. E ele fala, e eu ouvi a voz do Senhor dizendo, a quem enviarei e quem irá por nós? Então eu disse, aqui estou, envie-me. Alguns estudiosos entendem que esse nós revela que Deus está falando com os serafins. Mas a grande maioria entende que pode ser o chamado plural majestático, indicando Deus Trino. Podemos compará-lo com o nós falado lá na criação, em Gênesis 1, verso 26. Mas a pergunta era realmente dirigida a Isaías. Era a voz do soberano Senhor procurando por um mensageiro. Qualquer um dos serafins ficaria encantado em ser o mensageiro, mas é um sinal de como Isaías foi transformado por sua experiência, que ele entra na conversa e se oferece para ser o mensageiro. Cheio de gratidão e admiração, ele grita, estou aqui, envia-me. Deus não quer que Isaías seja enganado pensando que seu ministério terá um sucesso glorioso. A mensagem que ele, como mensageiro, terá de levar não será fácil. Ele é chamado para ir a um povo teimoso, e muitos permaneceriam teimosos até o fim. Ao proclamar a verdade de Deus e ver a reação negativa do povo, e isso Deus enfatizou, é o que ele deve esperar principalmente, ele seria levado a mostrar a eles o que estava acontecendo. Eles estavam ouvindo, mas eles não estavam aceitando com entendimento. Eles estavam vendo externamente, mas não percebendo internamente. Assim, quanto mais eles ouviam, mais eles se tornavam insensíveis às suas palavras, porque seus corações estavam fechados. Então Isaías pergunta, Senhor, até quando? Podemos entender as dúvidas de Isaías. Por quanto tempo ele deve se envolver nesta tarefa ingrata? Qual será o limite? Ele está pronto para obedecer, mas deseja que um limite seja colocado no que ele tem que fazer. Mas ele precisa aprender que não há limite. Ele deve ir até o fim. O que, embora pudesse demorar, o fim era inevitável por causa do que os homens eram. O todo seria reduzido a 1/10, uma pequena porção. Mas este 10º não era do Senhor, e eles o recusariam até mesmo o 10º. Assim, esse 10º seria reduzido ainda mais. A terra estava condenada, porque o pacto que lhes deu a terra foi quebrado. No entanto, de tudo isso sairia um toco, e aquele toco era a semente sagrada que ele continuamente prometia, o remanescente final. Somente Deus poderia povoar o céu de um toco. E assim, amados, terminamos a exposição de hoje.
Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.